Olá, vamos então continuar o nosso curso. Vou abrir aqui o nosso projeto novamente e vamos configurar agora o botão para executar a consulta que vai abrir aí os dados, jogar os dados para a sua planilha. Antes de começarmos a fazer esse código, observe, toda vez que esse menu é aberto, eu gostaria que a tabela parcial já aparecesse destacado. Então, vou fechar aqui o menu, pressionar Alt F11 e dois cliques para abrir o nosso menu de opções. Dois cliques sobre o corpo para que nós possamos abrir aí o user form, né, os métodos do formulário, e eu vou escolher aqui o Activate. Toda vez que esse formulário for ativado, então eu quero que, vamos lá, me.opt_parcial.value seja igual a true. Quando nós estamos falando sobre um objeto, estamos escrevendo um módulo para ele, especificamente, você pode referenciar esse objeto com o me. Então esse me vai identificar corretamente o user form e o controle opt parcial, o option button. Então se nós armazenarmos aqui, pedimos para carregarmos de novo o formulário, você vai ver que ele já vai vir selecionado. Vou fechar e vamos agora fazer a codificação. Vou clicar então duas vezes no botão importar clientes e nós vamos fazer a consulta ao nosso banco de dados. Vamos lá. Primeiro passo, application.screenUpdating igual a false para desativar a tela e application.screenUpdating igual a true para ativar a tela. Vamos definir então a nossa variável, algumas variáveis que nós vamos manipular, DW as worksheet. Ao invés de mapear essa nossa variável dentro do próprio módulo, o que eu vou fazer? Eu vou declarar essa variável antes de todos os módulos. Ou seja, todas as subs e todas as functions que eu escrever aqui dentro, né, do meu formulário vão reconhecer esta variável e as demais também que eu vou escrever. Então, vamos facilitar, vamos colocar as variáveis que são de escopo global, que podem ser usadas por várias subs na parte de fora, e as variáveis que vão ser utilizadas internamente na parte de dentro da minha sub. Como nós vamos manipular um banco de dados, é interessante, é importante que você ative uma referência aqui no seu Excel. Clicando em Ferramentas e Referências, você deve ativar o ADO, o Microsoft Active Data Object, versão 2.8 ou versão 2.7. Vou desmarcar. Se você rolar a tela para baixo, vai encontrar nesta lista vários ADOs, diferentes versões para acessar. Selecione sempre a mais recente, então eu vou colocar aqui a 2.8, que eu tinha feito o teste, vou dar um OK, e é somente quando você fizer isso que nós vamos conseguir criar a conexão e a manipulação do nosso banco de dados através dessa biblioteca de referências. Outras variáveis que nós vamos utilizar na manipulação de dados: dim, mdb, as, new, adodb.connection. Por que esse new? Porque eu estou declarando uma variável aqui, dimensionando uma variável chamada mdb, e a palavra new já está instanciando, ou seja, já está inicializando esse objeto. Eu já posso utilizá-lo em qualquer momento do meu código. Se eu não desse esse new, eu precisaria, na parte de baixo da minha sub, dizer set mdb igual a new adodb.connection. Eu teria que declarar essa minha variável dentro do meu módulo para poder fazer a utilização dela. Só que para evitar essa segunda linha adicional, eu já coloco o parâmetro new antes da carga aqui do ADO. Isso funciona para objetos. O mesmo vai acontecer para a variável rs, ou objeto rs, que é um record set. O record set vai ser também do tipo new, adodb. Se não aparecer esse ADODB, você utilizou a ferramenta, as referências erradas. Então, new adodb.recordset para manipular os nossos dados. dim fd as adodb.field. Na verdade, o fd, né, que seria a variável para manipulação dos campos, ela é um objeto filho. Né? Eu vou poder manipular dentro do ADO o campo que está sendo retornado do meu banco de dados. Eu não preciso usar o new aqui porque ele já é um objeto que, subentendido, está atrelado ao record set para sua manipulação. dim sql as string, que é a minha variável onde eu vou armazenar as minhas queries. Então essas 5 variáveis aqui eu posso usar em qualquer local, qualquer sub que eu criar daqui para frente, porque elas estão declaradas no topo, na parte global, onde todos os subs e functions que eu criar vão enxergar essa declaração, esse escopo dessas variáveis. Pois bem, set w igual a sheets,
Vamos chamar aquela nossa planilha, veja só, de dados. Antes de começar essa gravação de aulas, eu renomeei essa minha planilha para dados. Se você quisesse usar o nome VBA da planilha, bastaria substituir tudo isso aqui por planilha 1, porque eu estou utilizando o Excel 2016 e o meu objeto chama-se planilha 1. Se você estiver utilizando as versões antigas ainda, provavelmente está escrito plan 1. Então, cuidado na hora da nomenclatura. Vou deixar essa minha variável dados marcada. Nós vamos criar aqui duas variáveis internas, que eu vou chamar de call, que vai ser usada para controlar, vai ser um tipo inteiro, e uma variável chamada linha, ln, do tipo long, que vai ser utilizada para armazenar, manipular as linhas e as colunas da minha planilha. w.select. E antes de começar a trazer os dados para a minha planilha, é importante eu apagar qualquer referência anterior que eu tenha de informação. w.usedRange.entireColumn.delete. Eu particularmente acho muito mais rápido apagar uma coluna inteira, apagar linhas inteiras dos meus dados, de todas aquelas que foram utilizadas, do que selecionar, apagar formato, apagar valor. Eu prefiro apagar a coluna, que eu tenho certeza que não vai sobrar nenhum resquício das formatações que eu aplicar anteriormente por outros códigos. Pois bem, fizemos isso. Agora o que nós precisamos fazer é abrir a conexão com o banco de dados. Para que você possa manipular adequadamente o banco de dados, você precisa criar uma conexão. E nós vamos fazer isso através do objeto MDB. Então, mdb.open, espacinho, connection string, é aquela string de conexão com o meu banco de dados. Essa string de conexão vai ser dada com aquele nosso sub, com a nossa sub que criamos, aquela function chamada conexão MDB. Então, eu vou escrever aqui conexão MDB. Essa conexão MDB vai me retornar o valor que está lá no meu módulo e vai oferecer a minha chave de provedora para que eu consiga conectar ao banco de dados. Assim que o banco de dados ele foi aberto, tome cuidado para não colocar rotinas de aberturas de banco de dados dentro de estruturas de repetição. Se você colocar um mdb.open dentro do while, por exemplo, você vai criar sucessivas conexões com o seu banco de dados e pode acontecer de estourar o limite de conexões simultâneas aceitáveis por ele. Então tome muito cuidado quando você for fazer conexões com o banco de dados. Vamos lá. Agora eu preciso checar o seguinte: qual consulta que eu quero trazer do meu banco de dados? Essa consulta vai depender de qual item que está selecionado aqui. Então eu vou começar validando aqui por o botão de opção parcial. If frmmenu.opt parcial.value for igual a true, então indif. Se a opção parcial estiver setada como true, eu não preciso nem colocar esse igual a true, porque ele está subentendido na minha instrução if. A minha primeira validação sempre vai ser a condição verdadeira. E como esse option button retorna verdadeiro ou falso, eu não preciso colocar o símbolo de igualdade igual a true. Eu posso subentendê-lo, eu posso removê-lo, porque a instrução já sabe que se a resposta for true, vai executar o que eu colocar nessa parte do programa. Então, se a query chegar nesse ponto, então vamos lá. Significa que eu quero buscar os dados parciais. SQL igual select asterisco from tb débitos order by CPF ASCII. Eu estou dizendo aqui para o Excel, a minha variável SQL vai ser um select asterisco. Select asterisco significa que eu quero trazer todos os registros do meu banco de dados. De qual banco de dados? Da tabela débitos, TB débitos. Ordenado, o comando order by coloca em ordem esses registros, order by CPF de forma ascendente. Eu não precisaria colocar esse ASCII porque os dados normalmente vêm já no order by em ordem crescente. Se eu quisesse colocar em ordem decrescente, eu colocaria aqui um DESC. Mas como eu quero em ordem crescente, eu ponho aqui um ASCII, apenas para facilitar o entendimento aí para você. Mas se este opção parcial for falso, então o que eu vou fazer? SQL igual select asterisco from tb débitos backup, acho que é débitos backup, é isso mesmo, order by CPF ASCII.
Essa tabela de backup, ela é maior, então ela tem muito mais registros e vai servir para que você possa fazer a análise e a geração de cartas com mais volume. Isso é ótimo para que você possa ver quanto tempo você vai demorar para gerar poucas ou muitas cartas. Assim que eu definir qual é o meu SQL, eu preciso abrir a minha conexão com o banco. A conexão está aberta, mas agora eu preciso executar esse SQL, que é feito através do record set. rs.open, espacinho, source. Qual é o comando que eu quero que ele execute? Então, o comando vai ser o SQL, minha variável declarada anteriormente, vírgula. Active Connection é a conexão que eu abri com o banco, que no meu caso chama-se MDB. Você pode dar o nome que quiser para o seu record set, para a sua conexão com o banco. O importante é a prioridade e a ordem em que você vai fazer essa abertura. Então aqui, abre o record set com o banco de dados. Legal. E agora, Alessandro, como é que eu sei que esse record set retornou alguma informação? Quando um record set traz dados, existe uma propriedade nele que é definida como false. Então, existem aqui dois argumentos que podemos checar no record set. Se eu escrever assim, if rs.bof for igual a true, begin of file, né? Início do arquivo. Então, se o record set for igual a true, né? Se ou rs, é mais fácil escrever os dois para explicar, rs.eof for igual a true, then, aqui eu estou verificando se o meu record set veio sem registros e se ele chegou no final do meu record set. Se essas propriedades aqui retornarem como true, significa então que não há dados no meu record set. Existe uma forma bem simples de verificar isso usando uma única instrução. If not rs.eof, então eu executo alguma coisa. Nesse comando eu estou literalmente dizendo para o meu record set. Se o meu record set, se a propriedade end of file, né, se não chegou no final, ela não for verdadeira, se for falsa, então ele vai executar aqui o que está aqui dentro. E o que nós queremos executar? Chegando nessa validação, se ele retornou false no meu record set, significa que tem dados. Então o que eu preciso fazer é trazer esses dados para as nossas planilhas. Primeiro passo, colocar o nome dos campos nas colunas. Como eu tenho vários registros que vão ser importados da nossa banco de dados, eu preciso colocar o nome dessas minhas colunas item a item por coluna, para facilitar a identificação posterior. E isso vai ser dado através de uma estrutura de repetição. For each fd in rs.fields. Parece grego agora, nesse momento, mas você vai acostumar com isso em breve. Quando você começa a fazer programas, quando você começa a desenvolver, você vai manipular muito banco de dados. E aí isso acaba se tornando muito automático para vocês. Então, para cada campo do meu conjunto de campos do meu record set, eu vou fazer alguma coisa. E o que é? Extrair o nome do campo. Vamos lá, w.cells ln,call.value igual fd.name. Antes de explicar, vamos ver se nós inicializamos as variáveis linha e coluna. Não. Então aqui na parte de cima, eu vou dizer para o meu Excel que a minha linha vai ser igual a 1 e a minha coluna vai ser igual a 1 também. Eu quero começar a colocar os dados na linha e na coluna 1. Aqui nesse comando, eu vou pegar na minha planilha ativa, na linha 1, coluna 1, e vou colocar o nome do meu campo. fd.name traz o nome do campo. No próximo for each, ele vai para o próximo campo dos meus registros. E aí, o que eu preciso fazer? Antes de deixar ele fazer esse ciclo, colocar aqui um call mais 1. Isso para facilitar que ele coloque um campo em cada coluna. Assim que ele terminar de colocar os campos na minha tabela, nós vamos colocar os dados. Então, segundo passo, colocar dados. E colocar dados é a forma mais simples. Vamos definir aqui, então, aqui a linha como igual a 2 e a call igual a 1 para que eu possa gravar corretamente. Ao invés de percorrer cada campo do meu record set, dos meus dados, existe um comando que faz isso de forma muito mais rápida e simples. Olha só, w.cells ln, que é a linha, vírgula call, .value não, .copy from record set, rs.
Esse comando faz com que o meu record set seja copiado, né, para a célula da minha planilha que eu acabei de selecionar. Como eu disse aqui agora, que a linha vai ser a linha 2 e a coluna vai ser igual a 1, ele vai pegar o meu bloco de dados que veio do banco de dados e vai colocar diretamente na célula 2, já colocando todas as colunas de forma correta. Se tudo deu certo, assim que ele chegar aqui no final, ele terminou já de copiar os dados do meu record set. Eu tenho que obrigatoriamente fechar esse meu record set usando o comando rs.close e tenho que fechar também a conexão com o banco. Veja só, mdb.close. É essencial e é muito importante que você, toda vez que abrir uma record set, você o feche, e toda vez que você abrir uma conexão com o banco, você também o feche. Com isso, você evita criar múltiplas conexões com o banco e atingir o limite. Talvez aí o DBA não vá brigar com você caso isso aconteça. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Lembra da nossa rotina também de pintar bordas? Eu vou pegar toda essa minha faixa de células w.usedRange.select. Vou selecionar e a partir daí vou usar aquela nossa subpinta-borda. Ele vai colocar a borda de todos os meus dados. Na sequência, w.range.a1.select. E aí, ativei a tela e vou mostrar uma mensagem para o meu usuário. MSGBox, processo concluído. Prontinho. Será que deu certo? Depurar, compilar VBA Project. Não deu nenhum erro. Então vamos ver como é que isso vai funcionar no passo a passo. F8, vamos começar aqui. Ativando o meu formulário, ele vai aparecer aqui na tela. Veja que a tabela parcial já veio pré-selecionada. Importar clientes, F8, F8. Definir a minha variável W. Linha e coluna agora valem 1, respectivamente. Selecionei e apaguei todos os dados. Como não tinha nada, não deu para ver o que aconteceu. Lembram da minha function conexão MDB que vai retornar a chave do provedor? Pois bem, F8. Veja que a minha function então vai retornar o path, né, o caminho completo do meu provider. E como não deu nenhum erro, a minha conexão com o banco já está aberta. Vamos checar. Se o valor, né, da meu option button for igual a true, então, olha só, SQL selecionado. A partir desse ponto vou abrir o meu record set aberto. E qual é a propriedade? O record set, a propriedade end of file, ou EOF, retornou falso. Significa que existem dados no meu record set. Então, como não está vazio, eu venho até aqui e vou, para cada campo, colocar o valor aqui nas minhas células. Observe. Primeiro valor, qual é o nome do campo? Item. Adiciono uma coluna, venho para cá, e aí ele vai colocar CPF. De novo, referência. Tipo. E aí, cada um dos campos do meu banco de dados. Quando ele concluir, ele vai sair do meu for each. Observe que aí dá campos. Terminou o for each, se nós analisarmos aqui, ele colocou até a coluna P com informações. Vamos redefinir a linha para 2, coluna para 1, e olha que interessante, com uma única linha de comando, eu vou pegar todinho o meu record set e vou armazenar na minha planilha. Endif, então estou fechando aqui a minha conexão, né, o meu record set, fechando a conexão com o banco com segurança, selecionando todos os dados e vou chamar a minha subpinta-borda. Vou executar aqui a pinta-borda, perceba que ele está colocando todas as bordas do meu banco de dados, ajustou toda a largura das colunas e voltou para a minha planilha. Selecionou a célula 1, atualizou a tela e exibiu a mensagem para o usuário. Então perceba que a minha rotina de trazer os dados do banco de dados para a minha planilha funcionou perfeitamente. Se eu der aqui, vamos interromper. Se eu clicar aqui na planilha, você vai ver então que os dados estão prontos para serem utilizados para a montagem da minha carta de cobrança. Vamos salvar. Se nós tentarmos agora executar, eu vou apagar todos os dados. Veja só, apaguei tudo. E vou executar agora através do menu. Importa clientes. Um clique e o processo foi concluído quase que instantaneamente. Tudo aquilo que nós fizemos passo a passo foi feito de forma rápida. O que nós vamos fazer agora? Eu vou trazer os dados completos só para que você possa ver a performance. Clicando em Importar Clientes, a tabela completa agora foi trazida. Se nós fecharmos essa lista, você vai ver que ele trouxe
quase 7.231 linhas de forma instantânea. Bem prático isso. Vamos salvar de novo a nossa planilha. Vou pressionar aqui a tecla F3 e vou pedir para que ele importe os clientes da tabela parcial. Processo concluído mais rápido ainda. Como eu falei para vocês, eu não gosto muito dessas message box. Então o que eu vou fazer? Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. Nós temos mais de 20 minutos de aula. Eu vou utilizar uma dica rápida, então eu vou tomar mais uns 2 ou 3 minutinhos aí desta aula. Ao invés de mandar mensagens para o usuário do tipo message box, eu gosto muito de utilizar o próprio menu de opções que eu criei, dando mensagens para o nosso usuário por lá. Então, passo a passo de toda a execução, geralmente eu uso lá do nosso formulário aquela linha de status que eu coloquei. Essa linha de status, então, ela pode ser alimentada da seguinte forma. Veja só. Quais são os passos da minha planilha? Primeiro, eu vou colocar uma mensagem aqui, formMenu.lbl status.caption igual iniciando as atividades. Fecho aspas e logo na sequência coloco um do events. Do events libera o sistema operacional para executar uma ação. Então, se você tem um loop muito longo no Excel que fica segurando o seu processamento, coloque um do events internamente nele para que o seu sistema operacional seja liberado para fazer outras requisições e você não fique com aquele aviso de não respondendo no Excel, que é muito chato. Vou copiar isso aqui e agora vou colocar essa mensagem antes aqui da abertura. Ó. Antes da abertura, vou colocar uma mensagem para informar que o usuário que nós estamos abrindo o banco de dados. Como essas mensagens vão ser trocadas muito rápido, talvez a gente nem perceba essas variações, mas em processos demorados ajuda o usuário a entender que a sua planilha está fazendo alguma coisa, que ela não está travada. Assim que ele abriu a conexão, então ele vai vir para cá e vai abrir o record set. Veja só, abrindo o record set. O seu usuário pode não saber o que é um record set, então você poderia escrever aqui, importando dados da planilha. Se não houve nenhum problema, então aqui dentro nós vamos colocar aqui a mensagem efetivamente de importação de dados. Olha só, importando dados. Ele vai percorrer todas essas linhas, chegando lá no final, eu quero que ele coloque uma mensagem dizendo que está formatando. Então, de novo, formMenu.lbl status.caption, formatando o documento. Lembrando sempre de colocar o do events, porque ele vai escrever a mensagem e já atualiza a tela para você mostrando a mensagem. E ao invés do processo concluído no final, eu vou mostrar lá no final um processo concluído. Com isso, eu não preciso ficar preocupado se o usuário vai dar um OK na mensagem do Message Box. Se essa mensagem aparece no meio de um processamento que você está fazendo em etapas, todo o processo posterior não é executado porque está esperando o usuário dar um OK naquela message box anterior que foi executada. Depurar, compilar o código do VB Script, está tudo certo. E agora eu vou salvar. Será que dá certo? F3. Note agora que esta região da barra de status. Importar clientes. Note que ele atualizou todas as informações muito rapidamente. Vou fazer agora a busca pela tabela completa, vai dar tempo de ver essas mensagens trocando com um pouco mais de calma. Veja só, importar clientes, agora sim. Apesar de ter sido um pouquinho mais rápido, deu para notar aí a diferença de todos esses passos. Quando você vai fazer a sua planilha, então o ideal é que você escolha formas adequadas para que o usuário interaja e saiba que está sendo executado algum processamento com a sua máquina. Assim ele não vai ficar interrompendo o processamento enquanto dados críticos, por exemplo, estão sendo calculados. É isso, então essa nossa aula concluiu, está um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas é porque eu precisava passar algumas informações a respeito do processo de abertura do banco. Na próxima aula, pelo que eu estou vendo aqui na minha colinha, nós já vamos começar a escrever a nossa carta de cobrança, porque eu já trouxe os dados para a planilha. E aí nós vamos fazer as adequações necessárias. Até nossa próxima aula.